Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, pessoal, na aula passada vocês fizeram um relatóriozinho, né, sobre a atividade física e os transtornos emocionais. Diante disso, a gente conclui aquele conteúdo falando sobre a atividade física para a depressão, para os transtornos emocionais, né, do século. É um assunto muito importante para vocês. Espero que vocês tenham acompanhado os vídeos, são vídeos excelentes e que tenham produzido o relatório, né? Na aula de hoje, a gente vai iniciar um novo conteúdo. Nós vamos estudar agora sobre a alimentação saudável. Vamos fechar aí um conteúdo para também que é um conteúdo muito importante para as provas de Enem, né? Então vamos lá. Quando eu falo da alimentação saudável, eu falo inicialmente dos macronutrientes e dos micronutrientes, né? No mundo da nutrição, cada nutriente tem sua função e necessidade para o corpo. Então, cada alimento que a gente ingere no nosso dia a dia, ele tem a sua importância devida para o nosso organismo. E os macro e os micronutrientes são a nossa alimentação básica do dia a dia. Então, quando falamos de macronutrientes, estamos falando de grandes nutrientes. Então, a gente está falando de carboidratos, de proteínas e gorduras, né? Esses alimentos, eles são exigidos em maior quantidade pelo corpo, portanto, fazem parte da classe dos macronutrientes. Quando nós falamos de micronutrientes, a gente já está falando do time dos pequenos. Então, os micronutrientes, eles já são as vitaminas e minerais. Essas vitaminas e minerais, o nosso corpo necessita e absorve algumas miligramas deles. Então, as menores quantidades, viu? Então, nós temos aí esses dois grandes grupos. Então, vamos lá. Hora de entendermos um pouco sobre o nosso almoço, né? Nós temos aí uma pirâmide alimentar, onde a gente fala na linha vermelha, o que a gente deve evitar, né? Geralmente o que a gente deve evitar são doces, que são muito ricos em gorduras trans, pessoal, que a gente pensa que só são ricos em açúcares e não são. Nós estamos ricos em gorduras trans também. Salgadinhos, frituras, a gente deve evitar. Existem a classe dos alimentos que a gente pode já nos alimentar, mas a gente precisa ter um certo limite, né? Não comer exageradamente, que são as massas, por exemplo, carne vermelha, essas partes mais gordurosas da carne, a gente deve comer, sim, mas a gente deve ter um controle. E o que a gente deve moderar? A gente deve ter uma cautela sobre a quantidade de ingestão de açúcares e de sal na nossa alimentação. E o que a gente deve preferir? Preferir alimentos orgânicos, alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, né? Carnes magras, que são os alimentos preferenciais, né? De uma alimentação saudável. Aqui nós temos só uma ilustração mostrando para vocês os hábitos alimentares, né? Quando eu tenho maus hábitos alimentares e eu tenho uma rotina diária com pouco gasto calórico, né? Automaticamente isso vai me trazer prejuízos à minha saúde, como por exemplo o sedentarismo, né? Então, só uma ilustração básica. Então vamos lá. Alimentação saudável e exercício físico para a qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, para uma boa qualidade de vida devemos ser fisicamente ativos, né? Que quando quantificamos em números gira em torno de 150 de
minutos de exercícios físicos semanais. Esses minutos podem ser distribuídos da forma conveniente para o praticante. Ou seja, o importante é que a gente pratique aí no mínimo cerca de 150 minutos semanais. A gente distribui esses minutos em cerca de 3 dias na semana no mínimo. Mas o mais importante, pessoal, é ter uma vida ativa, sair do sedentarismo. Ou seja, suba escadas ao invés de pegar um elevador, vá à padaria a pé ao invés de ir de carro e torne-se um indivíduo mais ativo, viu? Então, são essas as recomendações da OMS. E para iniciar, a gente vai falar sobre os carboidratos, que é a nossa primeira fonte energética, né? Então, nós temos aí o carboidrato, que é considerado um macronutriente. Eles servem de energia para as funções do nosso corpo e para a realização de atividade física. Então, pessoal, o carboidrato ele é a principal fonte energética, é o nosso combustível, né? Então, quando nos alimentamos durante o nosso dia a dia, a gente absorve os carboidratos e esses carboidratos, eles são metabolizados e são transformados em energia para o nosso organismo, para a gente realizar as nossas atividades físicas diárias. O importante é lembrar também que o excesso de carboidrato, né, alimentação exagerada com excesso de carboidrato, esse excesso ele pode se transformar em gordura, o que é prejudicial à nossa saúde. Então, a gente deve sim nos alimentar de carboidratos, mas devemos ter controle com relação ao excesso. Os carboidratos, pessoal, eles são armazenados em forma de glicogênio. O glicogênio é o nosso combustível e eles são armazenados no fígado e no músculo. O glicogênio que é armazenado no fígado, os carboidratos, eles mantêm os níveis de glicemia no sangue, fornecendo energia para as células. Então, pessoal, aqueles alimentos que são digeridos e que são armazenados em forma de glicogênio no nosso fígado, eles servem de combustíveis para as nossas células, viu? É uma energia celular. Já o glicogênio armazenado no músculo, ele atua como energia pronta para as atividades esportivas. Eles são responsáveis pelo movimento do nosso músculo, pela nossa contração, né? Contração muscular. Então, aí nós temos as duas formas de armazenamento do glicogênio, no fígado e no músculo. Bom, pessoal, por hoje é só. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.